e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse o coração de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, lembrando aqui as nossas orientações, né? Em primeiro lugar, eu coloquei aí no chat o link, que eu também pedi aos coordenadores forâneos, porque quando a gente foi fazer esse curso, eu pedi que todos os coordenadores forâneos fizessem um grupo de WhatsApp com aqueles inscritos, para a gente mandar informação juntas, né? Forânea 1, todo mundo junto, Forânea 2A, Forânea 2B, todo mundo junto, para que mandasse informações de uma vez só para todo mundo, né? E eu mandei já para os coordenadores esse link, né? Então, quem já recebeu esse link lá no seu grupo e preencheu, não precisa preencher novamente, porque só precisa preencher uma vez só, porque lá tem as opções de você marcar os dias que você esteve, certo? E a gente confia em vocês, né? Então, vocês vão marcar realmente só aquilo os dias que vocês estiveram. Então, aí tem um link também no grupo, né? No chat aqui. Então, aqueles que não preencheram ainda, pode, né, clicar no link e preencher. A gente falei no início, a gente vai emitir o certificado digital para vocês e envia por meio daquele e-mail que vocês cadastrarem neste link aí, certo? Então, por isso, preencham direitinho, né? Algumas informações a gente está pedindo porque, como existem nomes bem parecidos, a gente precisa, na hora, distinguir de alguma forma. Por isso que, às vezes, a gente perde algumas informações que, às vezes, você vai, por que está pedindo isso? Né? Para a gente depois confrontar quem é quem ali na hora dos nomes estarem parecidos, tá bom? Então, não fiquem com medo e podem preencher com clareza lá o link, certo? Nosso encontro de hoje é nosso último da semana, né? Aí agora a gente só vai ter... Eu espero que vocês tenham o nosso planejamento já em mãos, né? Quem não tiver, só solicitar que a gente envia, né? Ou então solicitar o coordenador forâneo, que a gente envia também. Agora nós vamos ter um encontro para Forania 1, 2A e 2B, dia 21 de março. Nós vamos ter com todos os catequistas um encontro. Então, já estamos organizando já esse dia. Então, vejo aí já com os coordenadores das suas foranias nessas, que aí a gente vai passar uma tarde com vocês lá para a gente poder conversar um pouquinho, certo? Mas para os outros, a gente vai ter encontro somente em abril. Em abril, nós vamos ter a Semana Bíblico-Catequética. O volume está muito baixo. Não estou ouvindo quase nada. Então, talvez seja você saia e entre novamente. Os outros estão ouvindo normalmente, né? Certo. Então, só o dela. Então, aí, nós vamos ter um encontro da Semana Bíblico-Catequética, que vai ser em abril, né? Acho que parece que é do dia 6 até o dia 10 ou dia 11, né? Deixa eu olhar aqui direitinho. Dia 6 até dia 10, né? Que é a Semana Bíblico-Catequética, que também vai ser online, né? Que nós vamos... Existe na Assembleia, né, Arquidiocesana do ano passado, foi colocado como uma das prioridades, né, estudar o documento final do sínodo, né, como ele já saiu, então nós vamos estudar durante a Semana Bíblica Catequética esse documento, que é o documento final do sínodo, né, para a gente entender cada um dos capítulos, o que eles querem dizer para cada um de nós, para a nossa vida, principalmente para a nossa
setor de catequese, né? Bíblico-catequético. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né? E depois, nós vamos ter dia 19, um encontrão. Ontem, quando eu expliquei lá que nós temos o nosso subregional, que são nossa arquidiocese, mais 5 outras dioceses, né, juntas formam esse subregional. Então, vamos ter esse encontro aqui em Salvador, vai ser em Salvador, dia 19. Então, se inscrevam aí com seus coordenadores, né, e tem um link lá também que pode ser pelo link, né, se inscrevam através do link ou com os coordenadores, né, para que a gente possa ter bastante gente nesse dia também, que vai ser um encontro presencial, né, de 8 às 17 horas. Então, contamos com a presença de vocês também nesse dia, né? Quem vai ser o assessor vai ser um padre, parece-me que de Sergipe, que virá para poder assessorar esse encontro com todas as nossas dioceses e a nossa arquidiocese, né? Por a gente ter um número reduzido, então, só tem liberado 200 vagas para a gente. Então, que a gente se apresse para poder fazer a inscrição, porque tem o primeiro lote e segundo lote. O primeiro lote fecha agora dia 15 de março. Depois, de 16, já é o segundo lote, que é um outro valor, certo? Então, que a gente possa já se programar aí, né? O encontro, como eu já falei, será dia 19 de abril, né? De 8 às 17 horas, né? Em princípio, vai ser na Estação de Cidadania, lá em São Rafael, né? Então, já está tudo encaminhado para que possa tudo acontecer normalmente, certo? Hoje o nosso tema, né, é catequese, métodos, planejamento e como preparar um encontro, né? Nós convidamos nosso querido padre Gilmar, né? Ele é pároco lá na paróquia Santa Teresa d'Ávila, Forania 2, né? Paróquia Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Tá bom, Jesus de Paróquia Nazaré, Jesus. da Forania 2A, né? Então, nós vamos deixar que ele fale um pouquinho mais dele para a gente conhecê-lo, né? Porque ele é recém-chegado aqui também em Salvador, acho que o ano passado, né, padre? Então, ele pode contar um pouco mais sobre ele, quem é ele, né, para a gente poder conhecê-lo. Ele é um dos padres referenciais da catequese na nossa arquidiocese, né? Então, cada forania tem um padre referencial, e da forania 2A é ele, que assessora toda a catequese lá na forania 2A, né? Cada forania tem o seu, né? Isso. Então, Padre Gilmar, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Que Deus abençoe muito, que o Espírito Santo te ilumine bastante, e a palavra já está contigo. Muito bem. Em primeiro lugar, uma boa noite, né, a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, para dar a minha contribuição e, com certeza, também aprender também, porque à medida que a gente se prepara para ensinar, para partilhar o conhecimento, este conhecimento, ele fica mais enraizado em nós, né? Ele se aprofunda ainda mais. Eu sou o padre Gilmar, eu sou natural do estado de Sergipe, mais precisamente da cidade de Simão Dias, que pertence à circunscrição eclesiástica, à diocese de Estância. Mas eu sou religioso, né? Sou um padre da congregação dos Joseleitos de Cristo, né? Não sou diocesano. E eu tomei posse aqui da paróquia Jesus de Nazaré, no dia 21 de março do ano passado. Ainda vou completar um ano ainda, dia 21 de março, que eu assumi a paróquia, né? Estou aqui em Salvador desde o dia 18 de fevereiro, né, do ano passado. Então é isto, né? Muito bem. Vamos iniciar, então, não é? O nosso caminho, o nosso percurso formativo, não é? Isso, né? Está aí o nosso tema, né? Catequese,
Sim, então, só para completar a minha apresentação, né, eu sou o referencial da catequese aqui na nossa Forania 2A, né, aqui, que é composta por 8 paróquias, né, aqui na região de Brotas, né. Muito bem, então, catequese, métodos, planejamento e como preparar um encontro, né. Não é nada muito sofisticado, no sentido de complicar, né? De complicar, de desencorajar, né? Mas é algo simples, mas que exige, né, de nós dedicação, né? Zelo, né? Amor à causa, né? E esta causa é o reino de Deus, a igreja arquidiocesana, paroquial, né? A partir de uma catequese que, de fato, ajude os catequizandos, né, a compreenderem a dinâmica do reino de Deus, né, a dinâmica da igreja, e assim se apaixonem por Cristo e pela igreja, e possa também se engajar, não é? Então, vamos lá. Pode passar, José Carlos, por favor. Muito bem. Então, o encontro da catequese, né? O encontro, ele é a pérola preciosa da catequese, né? Então, é justamente no encontro que é possível, de fato, no encontro da catequese, esse encontro com Deus, entre catequista e catequizandos, este encontro com o Evangelho, com a doutrina, este encontro de fé, de esperança e de amor. Então, a pérola da catequese é justamente este encontro, né? E este encontro, por isso, ele deve ser atraente, né? Atraente. Deve ser engajador, né? Deve ser engajador. Deve ser vivencial, né? Participativo. Então, olha só, deve ser atraente, deve ser engajador, vivencial e participativo. Por isso que o último aí é planejado, né? Ele deve ser planejado. Planejado para ser atraente, para ser engajador, para ser vivencial e participativo, né? Então, é uma dedicação para realizar algo que é muito precioso para a vida da igreja, principalmente para a vida da igreja paroquial, porque a catequese é a garantia de que a comunidade paroquial ela tem um futuro, né? Então, estes qualitativos aí, né, atraente, engajador, vivencial e participativo, né, vai exigir, de fato, um bom planejamento, né? Pode passar, José Carlos, por favor. E a catequese também, o encontro também da catequese tem suas dimensões, né? Tem suas dimensões, que é a dimensão querigmática, a dimensão mistagógica, formativa, caritativa, lúdica e missionária, né? São as dimensões de um encontro de catequese. O querigmático, né? Então, Deus nos ama, mas pecamos, mas ele não nos abandonou à mercê do pecado, né, da condenação e da morte. Ele nos enviou o seu Filho, que pela sua morte e ressurreição, ele nos perdoou, não é? Então, tudo isto é amor, é misericórdia. Então, este é o querigma, né? Este é o querigma. O encontro da catequese, todas as iniciativas, o planejamento, né? Para deixar mesmo como boa semente no coração, tanto do catequista, em primeiríssimo lugar, como dos catequizandos, né? Este querigma, né? Este querigma. Depois é mistagógica, né? É uma outra dimensão do encontro da catequese. Por quê? Porque vai envolver, né, todos os catequizandos, e a começar pelo catequista, sempre vou frisar isto, né? Pouco a pouco, de um modo progressivo, a entrar no mistério,
a entrar no mistério de Cristo, né? Não é apenas uma transmissão de conteúdo, não é apenas um momento de dinâmicas, né? de transmissão de conteúdo, né? Não é apenas um passatempo, mas é uma ação que tem como objetivo entrar no mistério de Cristo, permitir que o mistério de Cristo nos toque, né? Toque o catequista e toque os catequizandos, né? Então, por isso, a dimensão, como nós vamos ver um pouco mais adiante, né? A dimensão também simbólica, celebrativa, né? A dimensão da palavra, tudo isto para envolver os catequizandos de tal forma que eles possam, pouco a pouco, penetrar no mistério de Cristo. Depois a dimensão formativa, né? Formativa. E formativa em todos os aspectos. Formar para ser um bom cristão católico, apostólico, romano, e não é possível ser um bom cristão católico, apostólico, romano, e não ser um bom cidadão, um honesto cidadão, um bom cidadão. Então, é uma dimensão formativa. Esta dimensão formativa é para a vida, em todas as suas dimensões. Então, a catequese, nesta dimensão formativa, ela contempla todas as dimensões da pessoa do catequista, em primeiríssimo lugar, e de cada um dos catequizandos, né? Então, este é o objetivo. Depois vem a dimensão caritativa, né? Porque no encontro da catequese, nós estamos indo ao encontro do amor, né? Nos aprofundarmos nesta história de amor, que é a história da salvação. Então, isso enche o coração do catequista e dos catequizandos de amor. Então, esta dimensão caritativa abre o coração para a fraternidade, né? Para o companheirismo, para a generosidade, a partilha, né? Porque o reino de Deus é isto, né? Não é possível penetrar no mistério, não é possível entrar neste querigma, né? E não é possível viver esta dimensão formativa em todas as suas dimensões, enquanto pessoa, e não se deixar, de fato, plasmar pela caridade divina, né? Então, a caridade, de fato, ela é o ápice mesmo da vivência cristã. A vida cristã sem a caridade, ela, de fato, não existe, né? Ela se torna totalmente inoperante. Depois vem a dimensão lúdica, né? Lúdica. E como é necessária, como é importante, né? Esta dimensão lúdica, né? Para que, até para o catequista, né? O catequista e os catequizandos é uma necessidade, esta dimensão lúdica para redescobrir, né? Este lado mais leve da vida, né? Uma forma mais leve de penetrar nos mistérios de Deus, né, na vida da igreja, de um modo leve, suave, muitas vezes descontraído, mas tudo isso envolvendo a criatividade, a inteligência, né, fazendo ressuscitar dentro de nós, né, esta criança que pode estar até sufocada, nunca morre, ela está lá dentro, né? Então, essa dimensão lúdica, ela precisa estar presente no encontro da catequese, né? Para semear esta leveza, né? Na criatividade, que abarca, não é? Todo este encontro, né? Em todas estas dimensões. E depois tem a dimensão missionária, né? A dimensão missionária, né? Nós, no encontro da catequese, né? Então, não é apenas para transmitir um conhecimento, para que os catequizandos, né, catequistas e catequizandos penetrem no mistério e guardar para si. Não. É para que, a partir da dimensão caritativa, né, levar, né, esta graça, esta maravilha
né, a qual se tem acesso, né, a partir do encontro da catequese e levar isso aos outros, levar para casa, né, para a mãe, né, o pai, os responsáveis, né, para a família, né, para a escola, né. Então, essa dimensão missionária, né. Então, o catequizando, quando, de fato, ele se encanta, né, com a catequese, né, então ele se torna naturalmente, né, sem esforço algum, ele já se torna ali um missionário, né, porque ele vai passar adiante. Então, esta dimensão missionária, ela é importantíssima, né, importantíssima. Esta igreja em saída, né, ou seja, esta igreja que, a partir de um encontro da catequese, né, ela sai encantada e sai a partir desta dimensão caritativa, levar, né, a vida de Cristo, a vida da igreja, né? Então, essas dimensões, a gente falando tudo isso, nossa, o encontro da catequese é tudo isso, e muito mais, né? Muitas vezes, né, se subestima demais o encontro de catequese, se reduz demais o encontro de catequese, mas ele é tudo isto, não é? Muito bem, José Carlos, pode passar para o próximo slide, por favor, né? Preparar o ambiente do meu coração. Olha, caros catequistas, né? Eu me incluo, porque o padre, ele é o primeiro catequista da comunidade, né, paroquial, assim como o bispo, né, é o primeiro catequista na sua diocese, né? Então, preparar o ambiente do meu coração, isso é para nós, catequistas, né? E aí vem, falar com Deus para falar de Deus, né? Então, quando o catequista fala de Deus, mas porque ele fala com Deus, então os catequizandos, eles vão perceber, né, até de modo inconsciente, que é diferente, né? Não é simplesmente uma transmissão de conteúdo, mas o catequista está passando algo que já envolveu, né, já tomou o seu coração, né, já plasmou a sua vida. Então, o catequista conhece Deus, porque fala com Deus, porque é amigo de Deus ou amiga de Deus, né? O catequista é alguém apaixonado por Deus e por tudo aquilo que tem a ver com Deus, né? Então, ele transmite isso naturalmente. É impossível se apaixonar por Deus e não transmitir isso no olhar, no falar, né? No sorriso, né? A expressão facial. Tudo isso expressa o que está dentro, né? Então, se o que está dentro é Deus, né? Porque eu falo com ele, porque ele é meu amigo, eu sou seu amigo, né? Então, a coisa anda de um modo diferente, né? Depois, deixar que o encontro ecoe na sua própria vida. Olha que coisa interessante. Deixar que o encontro ecoe na sua própria vida. Então, o catequista, em primeiro lugar, né, para depois os catequizandos, né? Aquele encontro que foi preparado, né, que foi realizado, né? Então, ele vai aparecer no cotidiano do catequista, né? Por quê? Porque ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Ele ama a palavra de Deus, ele ama a igreja, ele ama as coisas de Deus, né? Então, isto vai ter eco a partir de quê? Da dimensão caritativa. Olha ela aí de novo, a dimensão caritativa. E essa dimensão caritativa, né, ela é muito criativa, né? Então, tudo aquilo que envolve, né, o cotidiano do catequista vai estar aí caracterizado por este testemunho, né? Depois, permitir que a palavra mexa com você. Caso contrário, dificilmente mexerá com os catequizandos, né? Olha que coisa interessante, né? Aqui estamos falando do ambiente do coração do catequista, né? O ambiente do coração do catequista, né? Então, permitir que a palavra
a palavra de Deus mexa com você, mexa, né? Porque se não for assim, então dificilmente, né, vai mexer com os catequizandos, né? Não é impossível, aqui diz dificilmente, mas não é impossível, porque a graça de Deus tem meios que a gente não abarca, às vezes a gente não compreende. O Espírito de Deus é muito livre, né? E depois, abastecer-se, né? Primeiro, abastecer-se. O catequista é alguém que prepara o ambiente do seu coração, mantendo a sua vida abastecida de Deus, da palavra de Deus, né? Da Eucaristia, né? Da oração, né? De partilha da palavra de Deus. Então, manter-se abastecido, manter-se cheio de Deus, né? O próximo, José Carlos, por favor. Antes do encontro, é de suma importância conhecer a realidade de cada catequizando e, durante o encontro, observar as características do grupo. Claro, isto aqui é o ideal, gente, é o ideal. Não significa que o catequista ele vai conseguir ter conhecimento da realidade, do dia a dia, da família e tudo, de cada catequizando. Porque, às vezes, né, os pais omitem, né, às vezes tem realidades que o catequizando vivencia, que demora um pouco, né, para o catequista perceber. Às vezes percebe que tem algo errado, mas não sabe exatamente do que se trata, né, e às vezes não é assim tão fácil obter as informações necessárias, porque para se chegar a isto, tem que saber como fazer esse caminho, né? Para não ser invasivo, né? E até mesmo não se complicar, porque hoje em dia tudo é justiça, tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas com cuidado, com amor, né? Com delicadeza, é preciso ter esse olhar, né? Esse olhar que vai além do que vê, tentar entender a realidade de cada catequizando. E, no encontro, tentar, de fato, observar qual é a característica daquele grupo, né? O geral, para que o catequista ele possa trabalhar melhor aquilo que ele preparou, né? Ele saiba exatamente como, ele perceba como melhor conduzir, né? O que fazer, como fazer, né? Como é que pode dar mais certo, né? Então, cada catequizando e também todo o grupo, né? Isso é muito importante, é algo que o catequista já começa a observar isto antes, né? O próximo, José Carlos, por favor. Outra coisa, né? O que o catequista deve pensar, né? O tempo, né? Isso é muito importante. Ou seja, qual a duração do encontro? Será 1h30? Será 2 horas? Então, aquilo que você está preparando vai caber nesta 1h30? Ou nesta 1 hora? Ou, sei lá, 2 horas, né? Será que tudo que você prepara vai ficar muito corrido, né? Porque o interessante não é passar tanta coisa, mas o que conseguir passar, o que conseguir transmitir, o que conseguir que seja vivenciado, seja com intensidade, né? E isso é muito importante, né? Então, tempo. Depois, o ambiente. Aí tem ambiente e ambientação. O ambiente é o quê? É o lugar onde acontece o encontro de catequese. O que tem lá? Eu ainda não estou falando da preparação do ambiente, que é a ambientação. Eu estou falando do ambiente, né? Às vezes é um ambiente que está um pouco em desarmonia. Às vezes a sala, né, onde acontece o encontro da catequese, o lugar ali onde o encontro acontece, às vezes é bom dar uma observada, se não está um pouco em desarmonia, se não está transmitindo algo desarmonioso, né, irregularidade, né? Então, é muito importante pensar no ambiente, para que aí, né, a ambientação, porque a ambientação
você vai fazer essa ambientação de acordo com o tema, de acordo com o material que você preparou, né? Os símbolos e tudo, os sinais, né? Essa ambientação, né? Que é o terceiro item aí. Mas o ambiente é muito importante. Né? O que é que tem na frente deste ambiente, ao lado, né? Como é, né? Este ambiente, ele é limpo, as paredes são limpas, são sujas, o que é que tem? O que é que esse ambiente transmite? Que mesmo com a ambientação, ainda esta desarmonia, esta coisa fica meio que gritante ali, né? Então é muito importante pensar no ambiente, porque, e também, aliás, na ambientação. Então, tempo, ambiente e ambientação. Por favor, José Carlos, adiante. E aí, veja, tudo isto é antes do encontro. Nós estamos falando antes do encontro, né? Então, tema. Qual o tema, né? Então, dominar o tema, né? Claro, dominar no sentido de quê? Dar o melhor de você, né? Na sua pesquisa, no seu estudo, né? Porque nem o Papa domina todos os temas, né? Nem o Papa, nem os grandes teólogos, né? Domina qualquer tema bíblico, qualquer assunto. Isso é inesgotável, inesgotável, né? Aqui, quando a gente fala do tema e o catequista dominar o tema, aprofundar o tema, é pensando na cabecinha dos catequizandos, né? Eles poderão fazer perguntas, né? Então, o catequista tem que ter certo domínio sobre este tema, né? E, além do tema, o catequista, ele tem como objetivo passar uma mensagem. Uma mensagem. Aquele encontro tem um tema. E qual é a principal mensagem? Claro que tem várias, né? Mas a principal, o encontro de hoje, né? Ou melhor, de hoje não, né? O encontro que eu vou realizar daqui a 4 ou 5 dias, né? Porque eu estou preparando, né? Estou preparando. Então, qual é a mensagem? A partir do tema, qual é a mensagem? Essa mensagem que deve ser aplicada na vida do catequizando. Né? E um pouquinho mais adiante a gente vai aprofundar até um pouquinho mais isto. Depois, o texto bíblico para fundamentar este tema, né? E aí já pensar nas possíveis perguntas, né? Para ajudar na compreensão do texto, né? Além das perguntas que os catequizandos poderão fazer, você pode também elaborar algumas perguntas, né? Que tem a ver com o tema, com aquilo que vai ser lido, que vai ser apresentado através de dinâmica ou de símbolos, né? Você tem que elaborar umas 2 ou 3 perguntas, né? E se prepare para alguma eventual pergunta, né? Que venha dos catequizandos, né? Então, tema, mensagem, texto bíblico, né? E as perguntas, tá bom? Vamos adiante, José Carlos, por favor. Então, o objetivo do encontro, né? Ou seja, o que eu gostaria que meus catequizandos guardassem como aprendizado para aplicar na vida. Então, tem a ver com a mensagem, né? Qual a mensagem? E com que objetivo? Qual é o objetivo? É que essa mensagem, não é? Ela seja aplicada na vida, que eles guardem essa mensagem, guardem, não é? Guardar no coração, e quando guarda no coração, não é para esquecer, não é? Não é para esquecer. Como se diz por aí, né? Quando a gente guarda na mente, a mente tem tanta coisa que acaba esquecendo. Mas quando se guarda no coração, é porque se ama, né? Houve afeto, né? Se criou uma afeição àquilo que foi apresentado, que foi falado, aquilo que eu ouvi, não é? Então, este objetivo, né? Que os catequizandos guardem e levem como aprendizado para aplicar na vida. O quê, não é? Então, isso é muito importante. Próximo. Aí agora vem, quais os meios, né? Instrumentos ou recursos serão utilizados para que a mensagem seja mais bem assimilada
e levem para a vida o que vivenciaram no encontro. Porque encontro é vivência. Encontro é vivência, né? Não é transmissão de conteúdo, é vivência, é experiência. Cada encontro de catequese é uma experiência, não é? E para que essa experiência seja realmente marcante, né? Visualmente, né? Audível, né? Não tem a ver com o ouvir, o ver, né? Os sentidos, né? Quais os meios, quais os instrumentos, né? Porque tudo isso auxilia na captação, na compreensão da mensagem, né? Para se atingir, de fato, aquele objetivo, né? Então, pensar muito nisto, né? Dependendo do tema, então, esse tema, então, quais os meios que eu vou utilizar, os instrumentos, né, que possam ajudar, né, ajudar desde a ambientação até as atividades, né, quais atividades, o que é que eu vou usar nessas atividades, né, então isso é muito importante também. Vamos adiante, José Carlos, por favor. Repetir. Então, agora a gente está chegando, está começando a chegar no encontro, né? Aqui, tudo que eu falei até agora foi sobre a preparação, né? Então, estamos chegando no encontro. Então, a acolhida. Então, o catequista chegar sempre mais cedo, e com aquele sorriso genuinamente cristão, porque o catequista é alguém que está ali ansioso para passar aquilo que já foi, que já tomou o seu coração. Né? Para ajudar os seus catequizandos, né, a conhecerem, né, o amor, que é o próprio Deus, né, que já tomou o coração do catequista. Né? Então, muito importante chegar mais cedo para fazer esta acolhida e algo muito importante, né? Muitíssimo importante. Eu, como padre, eu tenho este cuidado de chamar as pessoas pelo nome. Claro que fica difícil o padre saber o nome de todo mundo na paróquia, de cada paroquiano, né? Mas eu me esforço. E olha que, às vezes, quando eu tinha 1 mês ou 2 aqui na paróquia, quando eu chamava alguém, fulano, pelo nome. Nossa, padre, o senhor sabe meu nome. Isso foi assunto de reunião, gente. Olha que coisa impressionante. Né? Isso foi assunto numa reunião. Né? As pessoas se sentem valorizadas. Né? Então, chamar o seu catequizando pelo nome. Né? Veja, com este sorriso, com este olhar cativado por Deus, não é? Com esta entrega, não é? Esta entrega a Deus, e por isso ali está também se entregando, né, àqueles catequizando, e naquele momento que você está acolhendo aquele catequizando, não é? Então, tudo isso é muito importante, né? Porque evangelização, afinal de contas, é comunhão de pessoas, é encontro de pessoas, né? É a primeira evangelização, né? É a acolhida, é as pessoas que se encontram, as pessoas que de fato estão uma diante da outra, inteiras ali. Próximo, José Carlos, por favor. Aí, durante o encontro, aí vem, né, os passos metodológicos, né? Como disse, não é nada muito complicado, né? É apenas para frisar, né, para destacar um pouco mais, né? E muitas coisas aqui, eu acredito que vocês já sabem, né? A gente está só recordando, talvez aqui, cada vez que a gente fala, né, do mesmo assunto, a gente aprende novamente, aprende algo novo, e isso é muito importante, né? Então, durante o encontro, né, existem os passos metodológicos, né? Então, aí tem a motivação inicial, ou seja, a primeira coisa que vai ser feita no encontro, não é?
você fez a acolhida de cada um, né? Mas ali alguma atividade que já vai dar a tônica, né? Do encontro, né? Algo que já vai trazer toda a atenção dos catequizandos, né? De um modo que vai despertar a atenção, atrair a atenção. Olha aqui, atraente, né? Como a gente viu, né? Então, atraente, né? Então, primeiro, uma coisa que não seja longa, porque depois tem a oração inicial. Esta motivação é algo para trazer o catequizando inteiro para aquele momento, para poder, então, fazer a oração inicial. Não é? Então, uma atividade que, de fato, conquiste ali, né, a atenção dos catequizandos, né? Para que, depois disto, eles, então, já com toda a atenção ali, totalmente presentes ali, porque a motivação inicial foi boa, né? Ela foi capaz de trazê-los inteiramente para aquele lugar, né? Para aquele encontro. Então, agora sim se faz a oração inicial, né? Porque até para fazer a oração tem que se preparar. Você imagina uma pessoa que chega na missa, o padre já está no ato penitencial, então a pessoa chega ali já ofegante, né, porque estava atrasada, não se preparou para a missa, né, quando ela de fato vai se aquietar, realmente o padre já está dizendo, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, né? É mais ou menos isso que acontece com muita gente, né? Então, a oração inicial, né? Depois vem a palavra, né? Então, é interessante que a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, ela esteja sempre no lugar de destaque. Sempre no lugar de destaque. Né? Por quê? Porque a catequese, ela é fruto da palavra de Deus e da sagrada tradição. E a sagrada tradição, né? E a palavra de Deus são esses dois, né, elementos que guiam a catequese da igreja. Então, a palavra de Deus deve estar sempre no lugar de destaque, né? E aí depois, olha como volta aqui, né? Qual a palavra, ou seja, texto bíblico, que vai fundamentar o tema, né? E isto é muito importante, né? Porque, seja qual for o tema, é preciso um texto bíblico, né, para fundamentar, para mostrar aos catequizandos que a palavra de Deus e o cotidiano das pessoas, das famílias, né, da humanidade não estão separados. Não estão separados. Né? Então, jamais o catequizando deve entender diferente. Né? Palavra de Deus e o cotidiano devem caminhar juntos. Por isso que, seja qual for o tema, né, um texto bíblico deve estar ali fundamentando. E quando é um tema diretamente bíblico, este tema precisa, de fato, entrar no cotidiano, né? No cotidiano. Daí a importância do símbolo, né? Dos sinais e dinâmicas e tudo, né? Mas sempre a palavra de Deus fundamentando. E aí depois, também como passo metodológico, né? O ponto alto do encontro, esse preparar o grupo para a escuta e o diálogo com Deus. Esse momento, né, é um momento importante, né, de acolher a palavra, né, que vai ser ali lida, né, que vai ser lida. Claro que no encontro de catequese, não se vai pegar um texto bíblico de 30 versículos, né? Não. Sempre textos, né? A não ser que seja uma história, né? Uma história, né? Uma história bíblica, que aí já tem um destaque muito especial, que uma história bíblica, né? Ela deve ocupar todo o encontro. Quando se vai passar uma história bíblica, aí é diferente, né? Porque todo encontro deve ser preparado dentro, né, a partir, melhor dizendo, daquela história, né? Mas quando é apenas um texto para iluminar o tema, né, fundamentar o tema, então se escolha um texto mais curto, né?
até mesmo para que os catequizandos tenham menos dificuldade, né, de, num instante de silêncio, né, poder, sejam treinados a cada encontro, né, ao silêncio, ao louvor, né, e ao agradecimento a Deus, né, porque neste contato com a palavra de Deus, a catequese também deve, aos poucos, ensinar os catequizandos, né, a adquirir um pouquinho este hábito, né, da leitura orante da palavra de Deus, né, por isso que é importante, né, este momento, né. E depois vem celebrar com símbolos e orações, elevar o coração, né, então, celebrar, né? Momentos celebrativos, né? Pequenas liturgias, né? Dentro do encontro de catequese, né? Isso é muito importante, né? Momentos em que a palavra e os símbolos, né? Palavra, símbolos e oração, e as orações, né? Ajude os catequizandos, de fato, a ter esse momento de elevação do coração, da vida, né? Da vida a Deus. Isso é muito importante, né? Então, isso faz parte, né? Realmente, isso constitui, melhor dizendo, os passos metodológicos de um encontro. Pode passar adiante, José Carlos, por favor. Outra coisa muitíssimo importante, né? É preciso falar com clareza, e linguagem apropriada, né? Então, uma preocupação que o catequista deve ter, né? Porque uma catequese é uma comunicação, é uma transmissão. Dentro dessa vivência, dessa experiência, né? Há uma comunicação. Então, é preciso preocupar-se com esta dimensão da clareza, né? E da linguagem apropriada. Por quê? Porque, considerando, né, o grupo, né, o de catequizandos, né, qual o grau de compreensão, né, ali até onde, de fato, eles são capazes de compreender, né, e depois ter o cuidado, né, onde tem a linguagem apropriada, né, ter o cuidado de... por isso que é importante conhecer a realidade dos catequizandos, né, porque, às vezes, certas expressões, né, podem ferir, né, podem magoar, né, certas expressões. Então, por isso que essa linguagem apropriada, que leva em consideração a idade, leva em consideração o cotidiano, né, dos catequizandos, né, porque nós temos catequizandos que vivem realidades na família muito difíceis mesmo, né? Então, que linguagem utilizar, né, para que ele se sinta acolhido, né, e não colocado à parte, né? Então, a linguagem, hoje em dia, principalmente, a linguagem é algo assim, de que se deve ter muito cuidado mesmo. Falar com clareza. Eu estou sendo entendido, né? O catequista deve se perguntar, né? E perceber no olhar, perceber na expressão, prestar atenção, né? Porque se a gente presta atenção, olha para quem está nos ouvindo, a gente percebe se as pessoas estão entendendo ou não, né? Ou se estão entendendo errado, né? A gente vai perceber, né, alguns sinais, né, de que estamos sendo bem entendidos ou mal entendidos, né? Então, falar com clareza e linguagem apropriada. Próximo, José Carlos, por favor. E aí, antes mesmo de terminar o encontro, né, você já vai percebendo, né, no decorrer do encontro, você vai percebendo nas expressões, se a turma, né, ali, né, o grupo de catequizandos, se eles estão serenos, se eles estão alegres, felizes. Ali você já está
tentando fazer uma avaliação, né? Uma avaliação. Mesmo durante o encontro, né? Ter essa percepção, a partir do estado, né? Aquilo que aparece, né? No semblante de cada um, o estado de espírito, né? Como eles estão ali. Aí já dá para você perceber, né? Se o objetivo está sendo alcançado, né? Depois, se houve imprevistos, né? Você teve que mudar alguma coisa, né? Ou acrescentar algo, né? Então, avaliar isto também, né? Para que você, nos próximos encontros, esteja mais preparado, né? Você já pode imaginar que coisas podem acontecer imediatamente antes de um encontro, durante um encontro, que te obrigue, né, a dar outra direção, né? Às vezes acontece algo, você percebe algo que, às vezes até o tema daquele dia, você talvez precise mudar, né? Claro que você talvez não desenvolva tão bem como o que você preparou, mas, de repente, né, você não pode ser engessada, né? Não, eu preparei isto, é isto que eu vou passar. Mas, de repente, né, se aconteceu algo ali que você percebe nitidamente que você tem que transmitir hoje outra mensagem, e não a que você preparou, não é? Então, você vai fazer um esforço, né, para, naquele encontro, de modo excepcional, né, você trabalhar outra realidade, para atender à necessidade do momento, ou seja, esse imprevisto, né? Este é um dos imprevistos que podem acontecer, né? Outras coisas possam acontecer, né, e você vai ter que ter serenidade, ter sabedoria, né, para conduzir o encontro, né? Tudo isso é experiência, né? É experiência. Depois, o que é que não ficou claro e precisa ser esclarecido, né? Então, perceber nos catequizandos, né, este aspecto aí. De repente, você percebe que, não só para você mesmo, mas para eles também, né, algumas coisas precisariam ter ficado mais claras, né? E você percebeu que não conseguiu, né? Até para você mesmo, né? Então é importante, mesmo já ainda no encontro, você já vai percebendo algumas coisas, né? Se houve, aí o último item, houve uma boa participação, né? Então, se você está percebendo que no encontro, né, você não está conseguindo envolver todo mundo, não está havendo uma boa participação, né? Então, ali você já está percebendo, ou seja, avaliando, né? Avaliando. Isso você já vai preparar o próximo encontro, né? Já pensando nisto, tá bom? Próximo, José Carlos, por favor. Né? Aí depois vem encontros, né? À luz do método leitura orante da Bíblia, né? De repente, você quer fazer um encontro com essa característica, né? Um encontro pautado numa leitura orante da Bíblia. Você quer, não é? Isso é importante, isto é muito importante, né? Para que os catequizandos possam adquirir, né? Este hábito, né? Possam conhecer esta prática, né? Conhecer esta prática e, quem sabe, né? Adquirir este hábito de fazer a leitura orante da palavra de Deus, né? Então, estão aí alguns passos, né? Para fazer um encontro com este método, né? Leitura orante da palavra de Deus, né? Então, em primeiro lugar, a acolhida, a motivação, né? A leitura da palavra, a meditação, né? A meditação, o que é que o texto diz para mim, não é? Então, vai ajudando os catequizandos desta forma, né? Então, a leitura da palavra, depois a meditação, né? Ou seja, o que é que o texto está dizendo, né? Ali, né? Qual o contexto, né? Tudo direitinho. Depois, o momento de oração, né?
a oração, que é fundamental depois deste momento de meditação, né? Depois de questionar, né? O que é que o texto diz, qual é o contexto, né? Assim, né? Então, vem a oração. E depois da oração, o catequista vai conduzir um momento de oração a partir do texto, a partir, né, depois de um momento de meditação. Então, deixar que os catequizandos façam, né, alguma oração. Ele pode até ajudar, né, dar pistas, né, iluminar um pouquinho isto, né? E depois vem a contemplar, né? O contemplar, né? É ajudar, né, o catequizando a entender, agora de um modo mais profundo, né? Mais profundo, né? O que é que, de fato, o texto bíblico, ou seja, o que é que Deus está me dizendo. O que é que Deus está me dizendo agora? De um modo mais profundo. E depois disto, o compromisso para a vida. O que é que a palavra de Deus está me sugerindo no cotidiano? Está me orientando para que seja uma realidade vivida. Em que aspectos? Então, isto leva tempo. Fazer um encontro assim, de fato, é de 1 hora e meia para mais, né? Porque trata-se de um exercício espiritual, né? Imagine fazer de quando em quando um encontro deste, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que grande contribuição será tanto para o catequista como para os catequizandos, né? E depois avaliar, assim como você avaliou, né, o outro método, né? Você avalia este também. Você já vai avaliando, já no encontro, que você vai percebendo ali, né? O clima, vai percebendo os rostos, as expressões, né? Se eles estão felizes, se estão em harmonia, né? E depois você vai fazer a sua avaliação depois também, né? Essa avaliação durante e depois, né? Então, este encontro à luz deste método, né? Ele significa o quê? Iniciar o catequizando, né? Num costume que santificou muitas pessoas, né? Santificou muitas pessoas, que é a leitura orante da palavra de Deus. Tá bom? Passa adiante, José Carlos, por favor. Depois tem um outro encontro que pode ser feito, é uma linguagem narrativa. Uma linguagem narrativa, né? Falar de Deus narrando o seu amor, suas maravilhas, através de histórias, né? Contos, relatos de vida, parábolas, passagens bíblicas, né? Olha, eu me lembro muito, quando eu era criança, eu tinha uma vizinha, o nome dela era muito interessante, viu? Era Maximiniana, Evangelista dos Santos. Ela já tinha mais de 80 anos. E eu gostava muito de visitar essa senhora. Eu tinha, 10, 11, 12 anos, porque ela me contava todas as histórias bíblicas. Eu ficava fascinado com aquilo. Todas as histórias do Antigo Testamento. Não era lendo para mim, não, era contando as histórias. Do dilúvio, a história de José, a história de Susana, a história da libertação do povo do Egito, tudo, gente. Ela contava aquelas histórias compridas. Às vezes eu passava horas ali escutando. Às vezes minha mãe saía me procurando, achando que eu estava na rua, eu estava lá, escutando história. E como isto é maravilhoso. Não é uma forma de acolher a palavra de Deus, né? Quem está ouvindo, né? E quem está contando essas histórias, né? Está semeando, né, algo maravilhoso no coração dos catequizandos, porque eles estão ouvindo, eles estão atentos, eles querem ver o final da história, eles querem saber o que é que vai acontecer com cada personagem, no caso, se for um conto, né? Vão querer saber, de fato, o que vai acontecer com cada pessoa que está ali naquela história.
E tudo isto que é uma história sagrada. É uma história sagrada, né? Então, imagine preparar um encontro, né? Por exemplo, a partir da história de José. Quantas lições se pode tirar? A partir da história de Susana, né? A partir da parábola do semeador, a partir da parábola da ovelha perdida, né? E aí você vai ampliando isto, você vai até criar uma história a partir disto aí, né? Só que isso, claro, tem que ser bem preparado, né? Então, a linguagem narrativa, né, ela, de fato, é uma das formas de linguagem mesmo, que é muito eficaz mesmo, né, para ajudar as pessoas a guardar um ensinamento. Né, e fica para a vida aquilo ali. O próximo, José Carlos, por favor. E aí vem também a catequese mistagógica, né? Nós já falamos um pouquinho, vamos falar mais um pouco agora, né? Então, sinais e gestos unidos à palavra. Isso é uma catequese mistagógica, né? Por exemplo, na missa, né? Para vocês entenderem o que é isto aí, né? Sinais e gestos unidos à palavra. A missa é a celebração do mistério pascal de Cristo, né? Então, na hora, por exemplo, da consagração do pão e do vinho, né? Então, o padre está fazendo ali vários gestos, né? Impondo as mãos sobre o pão e o vinho, né? Faz o sinal da cruz, depois eleva a patena com o pão, eleva o cálice com o vinho e pronunciando a palavra, né? A palavra. Então, gestos, né? Sinais unidos à palavra. Unidos à palavra, né? Então, o pão, né? O sinal, o pão, o vinho, né? Então, os gestos do padre, né? A palavra, né? Então, no encontro de catequese, né? Numa dinâmica, né? Numa atividade qualquer, você pode trazer diversos sinais, né? Fogo, água, né? O fogo através da vela, no caso, né? Você pode fazer uso de diversos sinais, né? Para transmitir um ensinamento, para passar uma mensagem, né? Então, para falar do mistério de Cristo. Isto é importantíssimo, né? Aí continua. A interiorização do universo simbólico, né? Ou seja, o sentido cotidiano, né? Nessa utilização de gestos, de símbolos, né? No encontro de catequese, né? Aplicar isso, o que é que isso tem a ver com o cotidiano? Se você usa, por exemplo, o sal, se você usa a água, se você usa a luz da vela, né? Se você, qualquer símbolo que você usar, são símbolos que tenham a ver, né, que tenham a ver com a realidade do cotidiano das pessoas, para que a mensagem seja compreensível, né? Então, e depois o sentido bíblico, né? O sentido bíblico, né? Por exemplo, a cura do cego, né? O bom samaritano, né? Então, qual o ensinamento bíblico que transmite, né? Quando você usa a vela, Cristo é a luz do mundo, né? Quando você usa a água, né? O batismo, né? Então, cada símbolo que você for utilizar, e você pode ter uma riqueza de símbolos, você pode usar vários, né? Mas sempre buscar o sentido bíblico, né? Existem vários textos bíblicos, né? Que você pode utilizar símbolos e está fundamentando naquele texto ali, né? Então, sinais, gestos e a palavra, né? Então, o sentido cotidiano, o sentido bíblico, o sentido litúrgico, né? Como eu falei, por exemplo, do pão e do vinho, né? Então, o sentido litúrgico. E o compromisso, né? O compromisso cristão, né? A tarefa do cristão no seu dia a dia, né? Então, todos os sinais utilizados, né? Eles têm que, de fato, ajudar na comunicação desta mensagem.
para que o objetivo seja alcançado. E qual é o objetivo? Aplicar na vida. Isto é o compromisso cristão, né? E aí vem descobrir o mistério de Cristo através de nossos 5 sentidos. Por isso a importância dos símbolos. A importância dos símbolos, né? O ouvir, né? O ver, né? O tocar, né? Então, todos os sentidos, né? O encontro de catequese, ele deve nos envolver por inteiro. E estes sinais, estes símbolos, a partir da criatividade de cada um, a partir daquilo que o tema sugere, né, e muitas vezes até exige, não é? Tudo isto é para dizer que a palavra de Deus, né, o mistério de Cristo deve nos impactar por inteiro, deve nos atingir, nos afetar por inteiro, né? Inclusive a partir dos nossos sentidos, né? Alcançar toda a nossa realidade humana, né? Não apenas a mente, né? Não apenas a mente, né? Mas quando fala mais do coração, né? Então, o coração quer dizer a vida inteira da pessoa, né? A pessoa foi alcançada, a pessoa foi contemplada, a pessoa foi plasmada, né, naquele encontro, né? Porque tudo foi conduzido para que, de fato, se chegasse, né? Aquele estado mesmo de muita graça, né? De maravilha, né? Próximo, José Carlos, por favor. Então, nós vimos aí, né? 2 momentos importantíssimos, né? O preparar, né? O preparar e o celebrar, né? Este preparar, para muitos, que tem facilidade, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de preparar um encontro, de criar, não é? E por isso, às vezes, acha que não precisa gastar tempo para preparar um encontro, né? Cuidado com isto, né? Cuidado, né? Preparar um encontro significa também parar, refletir, né? Fazer uma preparação orante, uma preparação meditativa também, uma preparação que, primeiro, alcance, tome o seu coração, né? E pensando também, né, que aquilo que está se realizando em você se realize também nos seus catequizandos. Aquilo que você está experimentando, né, aquilo de que você está sendo convencido nesta etapa de preparação do encontro, né, aquilo de que você está sendo convencido, você quer também que convença os seus catequizandos, né? Então, esta preparação, né, não é somente material, os sinais, né, mas preparar, colocando ali todo, né, o seu coração, ou seja, toda a sua vida, né? Como a gente viu lá no início, né? Preparando o ambiente do seu coração, né? Então, esta etapa de preparação, ela é importantíssima. E depois, o celebrar, né? O encontro deve ser uma celebração, né? O encontro todo deve ser uma celebração. O encontro é uma festa, o encontro é celebração, o encontro é oração, o encontro tem atividades diversas, né? E tudo isto é uma celebração, mas é importante, né, que em alguns encontros, né, se faça uma celebração, né, mesmo, né? Por exemplo, nós estamos no tempo da quaresma, né? No tempo da quaresma. Então, fazer uma celebração penitencial com os catequizandos, né? Ajudando-os realmente, né? A vivenciar esta quaresma, né? Então, ali pegar alguns símbolos bíblicos, né? Que tem a ver com a quaresma,
o sofrimento de Jesus, né? O convite à conversão, né? Uma vida nova, né? Então, fazer um momento celebrativo, né? Porque isto fica, né? Imagine envolver os catequizandos, né? Num momento como este. Isto fica, ele não vai esquecer nunca, né? Ele não vai esquecer nunca. Então, o preparar e o celebrar, né? Então, são dois momentos que se completam. Dois momentos que se completam. Né? Por que eles se completam? Porque aquilo que foi preparado, ele é plasmado no coração dos catequizandos quando celebrado. Quando celebrado. Né? Então, o celebrar envolve a pessoa. O celebrar coloca a pessoa dentro daquilo que está sendo vivenciado. A pessoa não está assistindo, a pessoa não está como que à parte, mas ela também ali está exercendo certo protagonismo, né? Então, por isso que o celebrar é importante, né? O próximo, José Carlos, por favor. Eu acho que estamos terminando. Bom, esse é o último mesmo. Então, a metodologia catequética é o caminho que percorremos para que a mensagem do Evangelho não seja apenas ouvida, mas vivenciada. Fé e vida entrelaçadas, né? Então, a metodologia do encontro de catequese, né, este caminho que precisa ser percorrido pelos catequistas e catequizandos, né? Com que objetivo, né? Para que, de fato, o evangelho não seja apenas ouvido, mas vivenciado. E neste ouvir e vivenciar, então aí há esse encontro entre fé e vida. Fé e vida. Então, os catequizandos vão durante a semana, né? Ou seja, entre um encontro e outro, o que eles experimentaram, porque é experiência. É experiência, né? Então, aquilo que entre um encontro e outro, o que eles experimentaram, o que eles vivenciaram, né? Vai, pouco a pouco, vai gerando frutos em suas vidas, né? Porque há esse entrelaçamento entre fé e vida, não é? Então, assim, foi isto que eu preparei. Digo a vocês que eu coletei este material, né? De algumas coisas que eu li aqui, depois pesquisei também no canal lá do Altieri, né? Altieres, né? Sim, Fiz uma pesquisa, né? E eu, assim, fiz umas adaptações, né? Que a minha intenção é que fosse compreensível, né? É que a coisa fosse passada com um pouco de clareza, não é? E não fosse apenas também uma repetição, né, daquilo que eu li, daquilo que eu assisti, não é? Mas eu preparei este momento formativo de um modo simples, né? Mas que pudesse, de fato, dar uma contribuição, né? Para que vocês, né, catequistas, juntamente com seus párocos, né, vocês tenham esta alegria, este ânimo, né? E esta consciência da importância do significado da missão, né, de vocês, né? Vocês são os principais evangelizadores da igreja, né? Os principais, porque todo mundo passa pelas mãos dos catequistas, né? Inclusive o Papa, né? O Papa também teve catequista, né? Então, por isso que o ministério do catequista é um ministério que, de fato, exige dedicação, exige
vida de oração, vida de meditação da palavra de Deus, exige estudo, né? E por isso precisa gastar um pouquinho de tempo, né? E por isso vocês são heróis e heroínas catequistas, porque vocês têm família, vocês trabalham, vocês têm uma vida, uma semana, muitas vezes, tão agitada, e nós, padres, sabemos, né? E reconhecemos, pelo menos eu reconheço, né? O quanto vocês, muitas vezes, se sacrificam, né, para atender esse chamado de Deus, né, através da igreja, que é exercer o ministério de catequista, viu? Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, não sei até que hora a gente pode ir, eu estou à vontade, né? Mas, assim, mas aí o José Carlos é quem comanda, né? Cala a boca, meu Carlos. Muito obrigado, padre, pela colaboração, por nos passar essa experiência que nos ajuda muito, né? Tem uma pergunta já da Amanda Moreira Pimentel, que ela diz: Padre Gilmar, se possível, gostaria de exemplos relacionados à etapa da motivação inicial, aquela etapa que é antes da oração, no encontro. Sim. Então, como eu falei, não pode ser uma coisa muito longa, né? Até porque depois tem a oração inicial. Mas pode ser uma dinâmica, né? Tem que ser algo que faça com que aquela agitação da chegada do pai ou da mãe que está trazendo, né, o seu filho, você que está acolhendo, e eles estão se encontrando, tá entendendo? Para já fazer a oração inicial assim, não é bom, né? Então, uma primeira atividade, né? Que os traga realmente para aquele ambiente, né? Então, uma dinâmica, né? Agora, qual dinâmica? Claro, e aí tem que ser pensado, né? De acordo com o seu grupo, né? Usar a criatividade, né? Mas não é bom, logo naquele momento de chegada, né? Por exemplo, de repente pode ser uma música instrumental, né? Com alguém ali, uma música de fundo, com uma oração, uma meditação, ou uma pequena história, não é? Várias coisas podem ser feitas assim, mas é importante para que quando eles estiverem realmente ali, mais serenos, mais calmos, né? Uma coisa ali de 4, 5 minutos no máximo, né? Não é uma coisa de 10, 15, 20 minutos, não. Né? Aí sim, né? Fazer a oração inicial, né? Porque aí eles já estarão, de fato, mais serenizados, né? Não vão estar naquela agitação, porque a intenção desta motivação inicial é esta, é acalmar, para rezar, ou seja, para fazer a oração inicial. Certo. Tem Juliana Mendes, que levantou a mão. Deixa eu quer fazer uma pergunta. Juliana? Liga seu áudio, Juliana. Ah, acho que ela não vai fazer pergunta, não. Ela levantou sem querer. Eu pedi desculpa. Alguém colocou uma mensagem assim aí, que no material que a Arquidiocese fornece, vem sugestões, mas aqui eu não li a mensagem toda. Não, com certeza. Nós temos bons materiais de catequese por aí, né? Que nós temos maravilhosas sugestões, né? Que ajudam, né? Que podem ajudar a criar, de fato, né, inicialmente, a trazer, melhor dizendo, os catequizandos para inteiramente naquele momento, né? Certo. Uma colocação aqui de outro, né?
O nosso nome é tão comum, né? Mas tem um José Carlos aqui que fez uma colocação. Deixa eu contar. Obrigado, Padre Gilmar. A compreensão da catequese precisa ser compartilhada com a comunidade católica. Há muitos doutrinadores que querem trazer todo o conteúdo do mundo no tempo da catequese. Há também os professores que se sentem na sala de aula, caracterizando completamente a catequese. Duas coisas que devem ser evitadas: doutrinação e formalismo. Olha, assim, eu compreendo, e em parte eu concordo. Agora, catequese não é só doutrina, mas é também e tem que ser doutrina, porque a igreja tem uma doutrina, a igreja tem dogmas de fé, verdades de fé. Muita gente hoje não gosta muito dessa palavra dogma, então mude, chame de verdades de fé, porque a igreja sofreu muito, muito, muito para defender essas verdades de fé em períodos de heresias, né? E o mundo de hoje parece tripudiar dessas verdades de fé, né? Então, nossos catequizandos precisam ser catequizados, vocês precisam conhecer a doutrina, mas vamos devagar, porque, em primeiríssimo lugar, catequese tem que ser um encontro com Cristo, né? Um encontro com Cristo, um encontro com uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a catequese deve ser exatamente, né, como a gente falou aqui, né? Nessas dinâmicas, em todas essas atividades, a doutrina vai indo dentro de tudo isto. Vai indo, né? Porque o catequista tem que ter muita clareza. O catequista não pode relativizar, né, a palavra de Deus, não pode relativizar a doutrina. Agora, passar isso com leveza, com verdade, mas com leveza, né? E é claro que vai ter períodos da catequese em que o catequizando, um pouco mais adiante, ele terá que ter acesso a certos conhecimentos que, se ele não tiver, fará falta na sua vida cristã no futuro. Fará falta. Mas, uma coisa é certa, em primeiríssimo lugar, façam com que os seus catequizandos se apaixonem por Jesus. É isto, minha gente. Se apaixonem por Jesus. Sabe? Quando eu falo para crianças, para adolescente, sabe, eu não canso. Não tenho medo de responder pergunta, sabe? Eu fico meia hora, 1 hora, 2 horas, se for preciso, em pé, porque quando eu falo para crianças, para adolescentes, para jovens, sobre aquele que eu amo, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E ali, claro, que através de historinhas, eu vou botando doutrina, mas, em primeiríssimo lugar, a minha intenção é que eles se apaixonem também por ele, sabe? Então, é isto. Agora, de fato, uma catequese que é só mandamentos, sacramento, e é isso, é aquilo, conceitos, definições, ninguém aguenta, minha gente, pelo amor de Deus, né? Principalmente as crianças, os adolescentes de hoje, né? Então, temos que ter esse cuidado, sim. Obrigado. Tem Nelson Valente que levantou a mão. Oi, padre. Boa Opa, tarde. você é valente mesmo? Oi, tudo bem? É só o nome, valente todo dia. Deixa eu tirar minha... eu quero parabenizar, viu? O senhor conseguiu, de forma bem resumida, bem concisa, né? Ajudar a gente a montar uma palestra, uma catequese, uma aula, entendeu? Assim, conseguir estruturar de forma bem resumida, bem light mesmo, entendeu? E eu queria deixar aqui uma sugestão para todos nós, né? O senhor tocou num ponto importante sobre a leitura orante. Eu coloquei aqui em algum lugar que a leitura orante é um dos pontos principais das oficinas de oração. Orar se aprende orando. E o que é que acontece? Nas oficinas de oração se trabalha muito com a leitura orante. E o senhor falou, a gente talvez perde muito tempo, né, na leitura orante, mas eu acredito que na leitura orante, nos primeiros dias da catequese, você vai perder um tempo maior, mas ao longo do tempo da prática, as pessoas vão fazer essa leitura com mais rapidez, e é de extrema importância para a pessoa meditar, entender a palavra, entendeu?
Outra coisa que eu queria colocar, falando, eu peguei aqui uma menina, Amanda Moreira, pediu algumas sugestões. Estou falando para o senhor, mas falar especialmente para ela também, né? Amanda, uma coisa assim, importante para a gente é a gente pegar até coisas do dia a dia. Eu tava essa semana assistindo uns vídeos aqui de YouTube, né? E estava passando alguma coisa sobre ferrovia, como se monta o lastro da ferrovia, que são aquelas pedras, aqueles paralelepípedos, por que é que se monta aquilo? Aí eu estava olhando, do nada aquilo me veio a possibilidade de levar aquilo para uma palestra do batismo. Então, chegar e mostrar que aquelas pedras sozinhas, separadas, não têm função nenhuma, mas quando juntas, elas vão formar o lastro que sustenta todo o trem. Então, o que acontece? É igual à igreja. A igreja, né, as pessoas sozinhas não têm muita função, mas quando você junta essas pessoas todas, cada uma com sua competência, vai dar uma motivação maior para, por exemplo, um público de catequese. Porque, por exemplo, aquela palestra pode ter sido montada sozinha, mas toda a catequese não é montada sozinha, é um conjunto de pessoas que trabalham unidas, né, inspiradas por Cristo. Então, Amanda, cada coisa do dia a dia que a gente vive, a gente pode levar para montar uma palestra. Mas, enfim, é isso, padre. Muito obrigado, viu? Zé Carlos também, muito obrigado, viu? A gente está encerrando essa semana, esse 5º dia. Muito obrigado por esses 5 dias, né? Foi de extrema importância, para mim, pelo menos, entendeu? E é isso. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Nelson. Obrigado, meu irmão. Antônio Piedade levantou a mão também. Antônio. Boa noite, padre, a bênção. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite. Então, padre, participei com o senhor na formação da Forania 2A lá na fim de linha de Luiz Anselmo. Foi muito interessante aquele momento. E hoje, vendo o senhor falando aí de forma bem concisa, simples e objetiva, nos ajudou bastante na compreensão desse tema proposto hoje de uma forma muito direta e que vai nos ajudar realmente no dia a dia da catequese com as crianças. Realmente, tem 2 aspectos que eu queria abordar. Muitos catequizandos, eles vão, inclusive ano passado, a gente pôde indagá-los disso, quando o senhor falou das perguntas. A maioria dos catequizandos vão porque os pais querem e os escrevem. E eu pergunto, se fosse por vocês, alguns disseram que não iria. Então, o grande desafio do catequista de atrair essas crianças para o tema da catequese, do que eles vão viver lá, que, como o senhor bem falou, vai educar não só para a vida como cidadãos, para que eles também depois se sintam convidados a participar por iniciativa própria. Graças a Deus eu tive um desses testemunhos, que uma dessas catequizandas, ela falou que inicialmente estava indo só por causa do que o pai queria e a mãe, que não gostava de acordar cedo, dia de sábado. Porém, depois do caminhar da gente ao longo do tempo, essa catequizanda deu testemunho de que agora ela já ia por iniciativa dela, que ela queria e ela ia porque ela estava gostando. Mas a minha pergunta é o seguinte: hoje, a maioria desses catequizandos, eles vivem uma realidade de rede social, de conexão com a internet, muito conectados com o telefone, inclusive, durante a catequese, muitos deles trazem o telefone. Então, 2 perguntas. Seria interessante pedir que eles colocassem o telefone numa mesa, já que alguns de vez em quando mexem? E quanto à parte das redes sociais e de tudo que a internet hoje oferece, Instagram, etc., como poderíamos utilizar isso para ajudá-los a serem mais atraídos para o tema da catequese? Muito bem. Olha, sobre a questão das redes sociais,
Não se trata, claro, de passar atividades para eles, né? Mas fazer conhecê-los, né? E nas redes sociais também tem coisas boas. Não adianta orientar para que não usem as redes sociais. Também não é suficiente dizer que para ter cuidado, não acessar determinadas coisas, né? Mas é importante mostrar o potencial positivo que eles podem usar aqui a internet no crescimento deles. Eu acho que hoje as redes sociais assim são uma realidade muito criticada. Então vamos parar de criticar, porque não dá resultado. Muita gente está esbravejando aí, falando mal. É como aquela coisa, muita gente fala aí da televisão, principalmente de certa rede de TV aí, adianta alguma coisa? Não adianta nada, não adianta, né? Então, é preciso mostrar para eles que existem outras opções boas no celular, né? Indicar para eles, para ver se a gente consegue, né, ajudá-los. Sabe, dizer para não usar, sabe, não vai adiantar, não vai adiantar. Talvez ajudá-los, ensiná-los a usar bem e usar para o bem. Quanto a pedir para deixar o celular, eu acho que é viável, sim, fazer isto, né? Claro que vai depender muito do grupo, né? Depende muito do grupo. Mas o catequista, ele não pode, de forma alguma, permitir que durante o encontro, alguns catequizandos estejam ali no celular o tempo todo, né? Porque assim, eles não estão fazendo catequese, eles não estão vivenciando o encontro, né? Agora, tem que saber conversar. Então, qual é o primeiro passo? Conversar com a mãe e o pai. Conversar. Pedir ao pai e à mãe que primeiro converse com eles. A primeira coisa. Para ver se obtém resultado. Então, existe um caminho a ser feito, com muito cuidado. Muito cuidado. Porque, não esqueçamos, na catequese nós lidamos com os filhos dos outros. Exatamente. Né? Então, é preciso, tudo tem que ser orientação, né? E, neste caso, a orientação de colocar o celular lá num outro lugar, numa mesa ou no armário, tem que primeiro, é melhor primeiro conversar com os pais, para que eles orientem seus filhos em casa, né? Quem sabe os pais convençam a que eles já deixem o celular em casa, uma vez que é a mãe e o pai que vai buscá-los, né? Entendeu? Uma vez que o catequista, o pai e a mãe podem entrar em contato com o catequista para saber se já terminou o encontro, tá entendendo? Então, algumas coisas podem ser feitas. Qual era a outra coisa mesmo que você falou? Não, foi quando eu fiz o comentário inicial de que muitos catequizandos, eles vão pela iniciativa dos pais, não pela Sim. iniciativa própria. Raros são os que vão. E aí cabe a nós Sim. esmerar-nos na transmissão do conteúdo para que eles se sintam atraídos por iniciativa própria. Isso é importantíssimo. Sim. Uma coisa muito boa. O catequista, ou melhor, o catequizando, ele precisa sentir no seu catequista, né, aquela presença paterna ou materna, amiga, entendeu? Alguém que lhe passa coisa muito boa. Isso já é um atrativo para ele. Já é um atrativo. Né? Então, porque a criança, o adolescente, quando ele se sente cativado por alguém, né, então ele começa a ter outro comportamento diante daquela pessoa. Sim. Entendeu? Interessante, para encerrar, num desses conteúdos transmitidos,
e a turma era bem cheia, tinha uns 13 ou 14, e pré-adolescentes, adolescentes. E aí eu perguntei se o que é que tinha marcado naquele tempo, já estava se aproximando o final do ano. Aí uma menina levantou a mão e ela disse que o que marcou ela foi que ela aprendeu a perdoar, que ela não sabia perdoar, que ela não perdoava, e aquilo foi o que mais marcou ela. Então aquilo ali foi muito importante até como incentivo para a nossa caminhada. Sim. Sempre fica algo, gente. Sempre fica algo. Sempre fica. Obrigado, Antônio. Obrigado. No chat, Marcelo Peixoto diz, mais que uma formação, o senhor padre nos deu um testemunho de sua vivência com Jesus Cristo. Parabéns por tanto zelo pelas coisas de Deus. E Elisângela pergunta, padre, é correto preparar os catequizandos para ser coroinha e servir no altar antes de fazer a primeira Eucaristia? Olha, não tenho nenhuma objeção a isto, não. Agora precisa prestar atenção em relação à idade, né? Porque eu vejo que em alguns lugares se coloca coroinhas novos demais, né? Novos demais. Que às vezes mais atrapalha a celebração do que ajuda, né? Então, às vezes, a gente, para agradar, né? Para acolher, né? Acaba fazendo isso, né? Mas não, espere o momento certo, né? Pelo menos a partir ali dos 8 anos, né? 9 anos, mesmo que não tenha feito ainda a primeira comunhão, mas já é interessante, sim. E principalmente quando a criança manifesta o desejo, né? Manifesta o desejo, porque ali, inclusive, pode ser um sinal de vocação, um sinal de vocação, né? Então, sempre que uma criança manifesta o desejo de ser coroinha, é preciso, né, ajudar. Agora, quando é novo demais, quando eu digo 5 anos, 6 anos, né, assim, aí eu não acho assim tão positivo, não. Mas pelo fato de não ter feito a primeira comunhão ainda, eu não vejo problema nisto, não. Viu? A Aldalice levantou a mãozinha. Boa noite. Boa Você Parabéns, pergunta Padre breve, Gilmar. viu? Cada horário. Não, não vou fazer uma pergunta, não. Eu só queria, né, agradecer pela oportunidade da formação. Foi muito boa. E parabenizar o Padre Gilmar, porque ele me fez relembrar minhas formações de 1900 e antigamente, Eita, né? tá me Então, chamando de velho. não, não necessariamente para o senhor ser velho, né? Mas porque a sabedoria falou. Agora, se isso é sinal de velhice, aí já não é comigo. Mas muito boa mesmo, porque nós catequistas, principalmente essa geração mais nova, precisa, né, muito desse olhar que o senhor colocou, dessas informações, e o senhor colocou de uma forma assim, cheia de sabedoria, de carinho, né? E a gente sentiu realmente, mesmo através aqui das telas, essa sensibilidade, esse carinho e essa vocação do senhor pela catequese. Isso foi muito bom. E só para o grupo aí da organização, eu só senti falta de uma mulher aí nessa programação de, de facilitadores, né? Porque somos em maioria catequistas mulheres, então é bom ter uma representatividade feminina também. Mas parabéns e até o próximo. Obrigada, Aldalice. Para terminar, Valdileia. Boa noite, padre. Boa noite. Eu fiquei com uma... Valdileia, Valdileia, a Valdileia. isso. Eu fiquei com uma dúvida, porque no chat a Maria falou sobre a catequese online e a leitura orante como uma opção. Existe como eu sou iniciante, eu queria saber qual o posicionamento da igreja em relação a essa possibilidade de uma catequese orante, porque na minha percepção, a catequese é a primeira forma de educar a necessidade de ser igreja, então do ir. Então, se constrói essa modalidade online,
a gente não seria uma quebra de um dos princípios, né, de ir à igreja. Enfim, eu fiquei com essa dúvida. Pelo comentário que ela deixou no chat, me gerou essa dúvida. Eu queria que o senhor pudesse me esclarecer. Deixa eu ver se eu entendi. É sobre a catequese online. Isso. A catequese online, ela não pode ser a modalidade única, Uhum. né? Mas, em alguns momentos, ela pode, né, ser uma opção a mais, é uma alternativa que ajuda, né, neste processo catequético, neste processo formativo, mas que, de fato, não pode ser a única possibilidade. A igreja não permitiu jamais e jamais permitirá isso. Agora, claro que, tomara a Deus que isso nunca mais volte a acontecer, né? Quando é em tempos de pandemia, né? Pandemia. Aí é diferente, né? Uhum. Então, você entendeu? Assim, Entendi, é uma compreendi. possibilidade, tá certo? Uhum. Porque De forma híbrida. é isso, né? Mas que também não pode ser muitas vezes também não, né? Assim, a catequese, porque tem que ser vivência, experiência, Isso. não é? E como educação da fé, e o ato de ir já caracteriza o compromisso em ser Exato, igreja. Então, exato, se você suspende essa possibilidade, diz, ó, você pode ficar em casa e fazer online, perde a vivência, perde o sentido de comunidade e exatamente, exatamente, entendeu? É. eu vi alguém colocando aí que tem paróquia que faz 100% online, aí por isso que fiquei um pouco na dúvida se existe alguma orientação oficial da parte da igreja. Não existe, não existe essa permissão, não existe essa permissão, né? O que pode acontecer, eu imagino aqui, que eu estou imaginando, né? É que talvez alguns adultos, porque trabalham, talvez eles estão no fim de semana, eles vão à missa, mas esse processo de catequese, né, de alguns adultos, se torna muito dificultoso, né? Porque, principalmente quando são 5, 6, 8 adultos numa paróquia, então cada um num horário, a gente não tem catequistas suficientes, né, para atender cada um no dia que pode, no horário que pode, né, então, Uhum, de repente pode ser isto, né, faz entendi. um período, né, online, mas antes de receber o sacramento, né, tem um momento de vivência, né, ali, mas tem também a obrigação, imagino eu, de participar da missa na comunidade, pelo menos no domingo, para já ter essa vivência comunitária. Entendi. Gratidão, padre. Boa noite. Boa noite. Existe, por meio da nossa, até numa conversa com o Dom Sérgio, né, a orientação de que até na pandemia havia essa possibilidade de ser 100% online, mas depois que terminou, que a gente faça no mínimo dos mínimos, né, híbrida, nesse sentido de que possa, em casos últimos, ter encontros online, mas que ela seja principalmente vivencial e presencial, né? Mas ele não descarta também essa possibilidade de ser híbrida, né? Mas que a primeira opção realmente é ser presencial, né? E realmente tem essa questão que o senhor colocava aí, de que tem pessoas que realmente são impossibilitadas de ir nos dias e horários que a gente tem estabelecidos para uma catequese presencial, né? Por trabalho, por família, por N motivos, né? Então, aí, às vezes, essas opções específicas, a gente acaba abrindo exceções para que aconteça, mas que não deixe de ter essa vivência comunitária, porque uma catequese sem vivência comunitária, ela não vai ter o seu efeito, de fato, o que é pedido para que aconteça, né? Que é fazer a experiência da vida cristã. Sem estar na igreja, não é a experiência da vida cristã, né? Aí é apenas uma catequese sacramentalista, né? Exatamente. Sacramentalista.
que ela vai receber o sacramento e pronto, acabou, né? Então, aquele estilo de igreja, aquela visão de igreja, tipo igreja supermercado. O católico vai lá buscar o produto é a confissão, é a comunhão. Agora, não quero me envolver, né? Eu até sou dizimista, eu pago para receber os produtos que, né, que eu necessito. Então, essa mentalidade é uma mentalidade doentia. Exatamente. No mais, a gente quer agradecer ao Padre Gilmar pela excelente colaboração conosco, né? Nós vamos agora, como já passei no início, nós vamos ter domingo agora caminhada penitencial. Espero que todos os catequistas possam ir. Quem não comprou a camisa da caminhada, vão com aquela caminhada, a camisa da Romaria dos Catequistas, que foi o ano passado, em agosto, né? Mas que estejam lá, firmes, né, que nós vamos estar lá desde o momento da missa. Então, e como eu falei anteriormente ontem, e anteontem, né, tirem foto, registrem, coloquem no seu Instagram e marque o Instagram da catequese para que a gente possa repostar também, mostrar que os catequistas estavam presentes lá. Olha o bom uso da rede social, então nós já vamos utilizar aí para isso, né? Para catequizar também, dando nosso testemunho para os nossos catequizandos, da nossa presença nesses momentos tão importantes da nossa igreja, principalmente agora do tempo quaresmal, né? E aí nós vamos fazer agora a nossa oração final para finalizar esse momento, essa semana que a gente teve intensa de formação, que foi muito proveitosa para todos nós, inclusive para vários catequistas. Não esqueçam de preencher o formulário que eu coloquei aí no grupo. Então, quem participou hoje também marque lá, que eu vi uma pessoa falando assim, eu não marquei a de hoje, mas tem que marcar de hoje também, tá? Que a gente coloca lá todos os dias que a pessoa participou. Então, marquem, respondam lá o link, e também os coordenadores vão colocar nos grupos que foram formados o link para que vocês possam preencher também, e caso não preencha hoje, ou se já tenha preenchido no grupo, não precisa preencher hoje, tá? Então, para não ter duplicidade de nome de pessoas no link, certo? E aí nós vamos fazer a oração final com a nossa querida Marlene, da Forania 8. Marlene, você está presente. E depois vamos pedir ao Padre Gilmar para dar bênção para a gente depois da oração de Marlene. Boa noite. É uma maravilha estar aqui, passar essa semana com vocês, agradecer por essa semana que chamados por Deus, enviados para catequizar. E como não agradecer a Deus, porque foi uma semana para nos estimular, para nos provocarmos, para que possamos aprofundar cada vez mais temáticas que são importantes para a nossa catequese, para a nossa vida. E agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que foi essa formação, tanto para os iniciantes, como também para os catequistas que estão há muito tempo, né? Enriquecer com a palavra, enriquecer com novas orientações. Então, a formação, ela parte sempre de uma renovação, e isso brota o desejo de cada vez mais, né, de realizar, de catequizar, de poder se envolver nos encontros. Então, eu quero iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento, nós iremos salmodiar, agradecer a Deus, através do Salmo 138, onde eu vou estar cantando um refrão e vamos salmodiar a ação de graças. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o amor de suas mãos. Eu te dou graças, Senhor, de todo o meu coração, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos, eu te salmodiarei, prostrado para o teu santo templo, e darei graças ao teu nome.
por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque engrandeceste a tua promessa acima de todo nome. No dia em que eu te invocar, atende-me, e multiplicarás a força em minha alma. Todos os reis da terra te darão graças, Senhor, porque ouviram as promessas da tua boca, e cantarão os teus caminhos, porque é grande a glória do Senhor, porque o Senhor Altíssimo olha para o humilde, mas o soberbo, ele o conhece de longe. Se eu andar no meio da tribulação, tu me conservarás a vida. Contra a ira dos meus inimigos, estenderás a tua mão, e a tua mão direita me salvará. O Senhor completará a sua obra por mim. Senhor, a tua misericórdia é para sempre. Não despreze as obras de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. Tua bondade infinita, perdoa. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueçam, deixa eu ver, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, interessante, de responder, sobre a postagem. Semana que vem a gente vai postar no Instagram, ou no Instagram não, no YouTube da catequese, e aí a gente manda o link para os coordenadores forâneos, eles encaminham para os grupos, tá? Para as pessoas terem acesso ou rever, né, os encontros, tá? Mas quem responder esse link lá embaixo tem já o nome do YouTube da catequese, né? Então é só entrar lá que também vão ter outros materiais lá no YouTube da catequese também, certo? Então, muito obrigado, Padre, que Deus abençoe realmente e nos dê a bênção e a gente se encontra aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia vos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Agradeço, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, tá bom? E vocês sejam muito felizes, tenham muito êxito nesta missão, tá bom? Muito obrigado. Obrigada por tudo, foi de grande aprendizado. Obrigada. Bom descanso para todos. Amém, Padre, sua bênção. Amém.